Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à aula mais importante da semana, a aula de meditação. A aula de meditação, ela tem a mesma estrutura de uma aula de yoga, porque não tem motivo para mudar a estrutura. A estrutura é fundamental para que a gente ajude o aluno, a aluna, a chegar num estado mais tranquilo da mente, que é esse estado meditativo. O que a gente muda e chama de meditação é porque a gente dá mais ênfase nas técnicas respiratórias, que são muito potencializadoras do estado meditativo, e nas técnicas de concentração. Porque popularmente as pessoas chamam de meditação o que é concentração. A diferença é que na concentração do yoga, a gente se concentra em algo que está dentro. Vocês já viram muitas pessoas, e principalmente pessoas que trabalham com o esporte, por exemplo, né? Aqueles atletas profissionais, eles são extremamente concentrados, né? Mas eles são concentrados naquilo que ele vai fazer. Assim como o cirurgião, ele se concentra muito, né? E às vezes passa horas, horas, horas em pé e nem notam de tanta concentração que está naquilo que está fazendo. Que ali é uma questão de vida ou morte para o paciente dele. No- a concentração do yoga é de concentrar no que está acontecendo aqui dentro, da gente ir em busca do nosso verdadeiro ser. Quando a gente consegue entrar nesse estado 100% concentrado, onde não há mais distrações, é que a gente chama de meditação. Porque meditação não é uma técnica, assim como a concentração é uma técnica. A meditação é um estado de consciência, um estado de consciência com profunda conexão com nós mesmos. A partir desse estado de consciência, a gente usufrui de um conhecimento interno muito mais profundo. Nossos medos, nossos apegos, né? É, o que gostamos verdadeiramente, aquilo que nos dá uma completa sensação de pertencimento. Qual é o meu propósito? Isso nos fortalece para que a gente possa enfrentar o mundo do jeito que somos e não colocar uma máscara para enfrentar o mundo do jeito que não somos. E isso causa um estresse, uma falta de. Tipo assim, eu não estou me encaixando naquilo que eu estou fazendo, sabe? E isso é que dá tristeza. É isso que faz a gente ficar, gastar muito mais energia do que a gente gastaria se a gente estivesse no lugar certo, da forma certa, do nosso jeito, porque o nosso jeito já é maravilhoso, tá bem? Bom, ah, por isso que a gente orienta os alunos a fazerem a prática de olhos fechados, né? É tão lógico isso, porque quando você fecha os olhos, você está dizendo para o seu sistema nervoso que não há perigo, que está tudo bem, eu não preciso ficar alerta com os olhos abertos, né? Eu posso fechar os olhos. Então, quando você fecha os olhos, automaticamente o seu sistema nervoso se acalma. É uma estratégia espetacular. E que os iogues, de muitos anos atrás, perceberam isso por simples autoobservação. Então, se jogue nessa experiência de fazer alguns exercícios com os olhos fechados. Eu vou dizer quais são os exercícios que são necessários manter os olhos abertos, mas a maioria deles passa com os olhos fechados. Ah, outra dica é um movimento mais lento. Um movimento mais lento vai acalmar, né? Porque você vai mudar o padrão acelerado para um padrão mais calmo. E quando você muda um determinado padrão, a mente tem que prestar mais atenção naquilo que você está fazendo. Um outro benefício é que você pode fazer adaptações se você fizer de uma maneira lenta. No meio do caminho, né, a caminho da postura, você faz a adaptação. Você vai conseguindo perceber muito mais fácil aquilo que vai mudando. Então,
essa busca, né, de nós mesmos começa a partir de algo mais concreto, mais físico, que é o nosso corpo, e vai se aprofundando, né? Principalmente quando a gente vai fazer técnicas mais sutis, como é a técnica respiratória e a técnica de concentração, tá bem? Hoje a aula é na cadeira, porque é mais confortável, a gente passa uns 30 minutos sentado, então quem não tem costume de ficar sentado no chão, por 30 minutos é muito sofrimento. Então, sofrimento não combina com meditação. A gente tem que se sentir confortável, para que a gente esqueça um pouquinho o corpo, né? Esse corpo que está ereto, que está quieto, e vá mais profundo. Se você não consegue parar o corpo, porque ele está lhe incomodando e tem mesmo que mudar a posição se ele está incomodando, né? Você só vai ficar ligado na dor, no desconforto. Ah, então, pega uma cadeira, tenha uma luz indireta, roupas bem confortáveis, almofadas por perto. Que mais? Não fique num ambiente onde tenha muita passagem de pessoas. E se você tem algum problema físico ou mental grave, é importante ter autorização do médico para praticar, tá bem? Eu mando uma anamnese por e-mail. Se quiser preencher essa anamnese, será muito bem-vindo. Eu posso lhe devolver com feedback do que você pode fazer, do que você não pode fazer, do que você deve adaptar, tá? Mas se tem algum problema grave, não dispensa, tá? Autorização médica. E finalmente, eu tenho um canal no Clube Chante, onde lá eu posto informações sobre a saúde, sobre o yoga e sobre as aulas, tá bem? Bom, quem é do El Hub e puder fazer um comentário na plataforma, eu agradeço bastante todo comentário carinhoso, seja para a gente melhorar, ou seja para a gente, ou seja um elogio, será sempre bem-vindo, tá bem? Então vamos lá. Bom, então vamos começar sentados na cadeira. Quando sentar na cadeira, deixe os pés bem apoiados sobre o chão. Se precisar, ajuste o quadril, tirando os glúteos debaixo dos discos, puxe os glúteos para trás. Quando a gente senta sobre os discos, a gente alinha a posição do quadril e automaticamente alinha a posição da coluna. O tema da aula de hoje é relaxamento no esforço. Então, existe um esforço para vocês ficarem sentados, um esforço natural. Mas a gente pode relaxar tensões, que geralmente a gente tensiona músculos sem necessidade. Então, feche os olhos e tente relaxar alguns músculos que podem ser distensionados. Por exemplo, músculos da testa, ao redor dos olhos, do nariz. Relaxe os lábios, a língua. A musculatura do pescoço ajuda a sustentar a cabeça. Na determinada posição da cabeça, permite que essa musculatura ela faça pouquíssima força. Então, ajuste a posição da cabeça para que você sinta que quase que o pescoço não precisa trabalhar para manter a cabeça ereta. A nossa coluna vertebral, ela é autossustentável, ou seja, ela tem um formato, ela tem uma estrutura que quase não precisa da musculatura para se manter ereta. Nós que ficamos com maus hábitos posturais é que às vezes fazemos força demais para manter a coluna ereta, porque acaba deformando a nossa coluna. Relaxa os ombros, deixa o peso dos braços sobre as coxas, deixa o peso das pernas sobre os pés.
peso do tronco e da cabeça sobre o quadril. Patanjali, o filósofo que estruturou as técnicas do Hatha Yoga, diz que pelo relaxamento no esforço e da meditação no infinito, a postura é dominada. Ele quer dizer que a gente vai gradualmente mantendo o tônus adequado, o tônus muscular adequado, para nos manter ereto e, ao mesmo tempo, soltando as tensões desnecessárias no resto do corpo. Isso é essencial para que a gente possa se aprofundar mais ainda na meditação. Mas algo essencial também é a gente acomodar o corpo, a gente fazer alguns exercícios para deixar esse corpo mais leve, mais solto, mais relaxado, porque nos tornamos muito sedentários. E é por isso que os asanas hoje são tão essenciais para que a gente tenha uma boa meditação. Então, leve sua atenção à região da cabeça e traga o queixo próximo do peito, soltando bem o peso da cabeça. O resto da coluna está ereta, apenas a coluna cervical se inclinou para frente. Não crie tensões nos ombros relaxados. É como se eu quisesse fazer uma gola de camisa no alto do meu peito. Eu vou manter meu queixo próximo do tronco. Aí vou girar a cabeça, levando o queixo em direção ao ombro direito, até onde for possível, confortavelmente, e depois volta, levando o queixo em direção ao ombro esquerdo. Aí, com a cabeça sempre flexionada. Então, fica fazendo esse movimento de meia-lua, ou desenhando uma gola no alto do peito. E esse movimento relaxa, alonga a musculatura do pescoço, essa região posterior do pescoço, que, em geral, a gente tensiona demais as nossas preocupações, a nossa ansiedade. Então, faça um movimento com a intenção de ir soltando essa região, fazendo conforto e relaxamento. E a próxima vez que a cabeça passar pelo centro, você traz a cabeça de volta. Isso. E vamos ficar em pé. Na posição em pé, leve a sua atenção aos dois braços. Os dois braços vão se elevar pela lateral do corpo ao mesmo tempo, até a altura do ombro. Na altura do ombro, gira a palma da mão para cima e continua o movimento até que as mãos se encontrem lá acima da cabeça. Entrelace os dedos das mãos, depois gira a palma da mão para frente e alongue bem para cima. E sem soltar completamente a cabeça, você leva a cabeça para trás, como se você quisesse olhar para as mãos. Mas não deixe que a cabeça despenque para trás. Só leve um pouquinho para trás para que você possa enxergar as mãos e alongue um pouquinho mais. Cresça. E nessa posição, leve o peito para frente, afundando o meio das costas. Inspire grande 2 vezes. Inspire grande, encha bem o pulmão de ar. Solte devagarzinho. Depois encha de novo.
bem grande e solte devagar. Quando soltar, traga os braços de, traga a cabeça, traga os braços de volta e relaxe os ombros. Isso. Observe como fica essa região. Esse processo de autoobservação do efeito do que fazemos é um treinamento para meditação. A gente vai se auto-observando, isso traz mais tranquilidade, isso traz maior habilidade de auto-observação. Então, de novo, pela lateral do corpo, vamos elevar os dois braços, vamos repetir, não a postura, mas o início dela. Coloca a palma da mão para cima, continua o movimento, até que as mãos, de novo, se encontrem, entrelaça os dedos das mãos, gira a palma da mão para cima e mantém. Só que dessa vez, iremos inclinar. A gente vai inclinar totalmente para o lado direito, mantendo os braços bem alongados. Vá até onde fácil, ficou tranquila. Espreguice prazerosamente. Nessa posição também iremos inspirar duas vezes. Então, inspira grande, como se você quisesse levar as costelas lá para fora, do lado esquerdo, e solta o ar. Depois, de novo, inspira grande, leva as costelas do lado esquerdo lá para fora e solta o ar. Volta para o centro. Em seguida, a gente vai para o outro lado. Mantém o braço bem alongado, vá até onde for fácil. E nessa posição, vamos fazer também duas vezes. Inspira grande, leva as costelas agora do lado direito para fora. Solta o ar devagar. Inspira grande. Força levar as costelas para fora e solta o ar. Deixa a respiração livre. Volta para o centro e solta os dois braços. Pode ser que você sinta os braços formigando. A gente deixou um tempinho o braço para cima. E é natural, isso é a nossa circulação sanguínea se reorganizando. Mas qual a sensação de quando volta? A sensação deve ser agradável. Se não for agradável, da próxima vez fica menos, faz com menos intensidade de alongamento. E assim a gente vai aprendendo a praticar o yoga. Então, a gente vai cruzar as mãos atrás das costas e levar as mãos lá em direção aos pés. Deixar o peito aberto, a coluna ereta. E traga o quadril para frente. Encaixe o quadril para frente, prendendo bem a região do quadril. Iremos elevar um pouquinho o braço atrás das costas. Eleva só um pouquinho, não precisa ser muito. E com esse quadril preso, encaixado, a gente gira o tronco para o lado direito. A cabeça vai em direção ao ombro direito, né? A gente vai levar o ombro direito para trás, o esquerdo para frente. É uma postura de extensão misturada com rotação.
Tentando alongar um pouquinho mais a lateral esquerda. Volta para o centro e faz o movimento para o outro lado. Leva o ombro esquerdo para trás, o direito para frente, o quadril sempre para frente. Não deixe que ele vire. Glúteo encaixado, quadril encaixado. E volta para o centro e solta os braços. Vamos fazer a nossa última postura em pé. A gente vai cruzar a perna direita na frente da esquerda. Isso. Iremos cruzar os braços, deixar o cotovelo direito sobre o esquerdo. Cotovelo direito sobre o esquerdo. E tentar deixar as mãos próximas. E nessa posição, desça os braços, flexione a cabeça, como se você quisesse apontar os cotovelos lá para o chão. Sinta o alongamento forte na região das costas. E nessa posição, a gente vai inspirar e expirar também 2 vezes. Expandindo agora a parte de trás da cabeça, do tronco. Inspire, sentindo as escápulas se afastarem. Expire, sentindo as escápulas se aproximarem. Inspira e expira. Volta para o centro. Relaxa os braços. E vamos fazer para o outro lado. Cruza a esquerda na frente da direita. O cotovelo esquerdo sobre o cotovelo direito. Deixa as mãos próximas. Deita com os cotovelos, leva a cabeça em direção aos braços. Se precisar, flexiona um pouquinho o joelho também, que ajuda na estabilidade. E nessa posição, inspire grande, devagar, e expire 2 vezes, sentindo a abertura, a região de trás, no alto das costas. Quando terminar, deixa a respiração livre e volta para o centro. Isso. Feche os olhos, observe. Observe como é voltar. E vamos sentar. Vamos sentar de novo na cadeira. Dessa vez, se quiser deixar as costas encostadas no espaldar da cadeira, pode, contanto que o quadril fique bem próximo do espaldar para facilitar a postura ereta. Os pés bem apoiados sobre o chão, os braços pesados sobre as coxas, feche os olhos, relaxe bem os ombros. E tenta voltar para aquele estado quieto, ereto e relaxado do início da prática. A manutenção do corpo em uma posição imóvel por longos períodos de tempo requer, da nossa parte, força de vontade, com a mente sendo dirigida constantemente para o corpo
a fim de manter esse corpo na posição fixada. Então, no início, quando a gente começa, é assim, a gente se concentra no corpo para se manter ereto. Mas não é esse estado da mente que a gente busca, esse estado da mente preocupado com o corpo, com a sua imobilidade, com a sua posição. A mente, ela tem que ser liberada da consciência em relação ao corpo, e não é ela presa pelo esforço de conservar em determinada postura. É por isso que a gente aconselha a ir relaxando no esforço gradualmente e a transferir o controle do corpo da mente consciente para a mente inconsciente. Desculpa, subconsciente. A mente consciente pode, nesse modo, retirar-se do corpo sem afetar de modo algum a condição fixa do corpo. Retirar-se do corpo, esse corpo nessa posição, mas ir para dentro, e mais para dentro. Então, de novo, vamos tentar relaxar durante esse esforço. Se concentre na região do rosto e relaxe os músculos da face. Se concentre nos músculos do pescoço e relaxe o máximo possível. Se concentre nos músculos das costas e também relaxe o máximo possível. Deixe os músculos com o tônus mínimo necessário para manter a postura. Os braços podem ficar pesados sobre as coxas, sem esforço nenhum. O quadril no assento, apoiado no assento, serve para receber o peso do tronco e do pescoço e da cabeça. Então, deixe que esse quadril é a função dele mesmo, receber o peso, para que você possa se acomodar sobre a cadeira. As coxas estão apoiadas sobre o assento, então relaxe os músculos das coxas, a parte interna, as virilhas, o assoalho pélvico. Relaxe as articulações dos joelhos, os músculos gêmeos das pernas. Deixe que os pés recebam o peso das pernas. Sinta a planta do pé bem apoiada sobre o chão, mas não precisa contrair dedos dos pés, nem musculatura dos pés. Sabe quando a gente vê um peão de longe rodando? Parece que ele está parado, mas existe uma força que mantém o peão em pé, rodando. Essa força sutil que vai nos manter quietos e eretos, e aos poucos a gente permite que essa postura que conscientemente nos colocamos seja entregue a uma mente subconsciente. Aquela mente que a gente faz as coisas de forma automática, sem precisar raciocinar, sem precisar ter lógica. E a mente pode ir para outro lugar. No caso da meditação, vai para dentro. Então, a gente vai trabalhar agora com um exercício mais sutil, um exercício respiratório. Iremos começar com uma respiração ritmada, ou seja, ao mesmo tempo que a gente inspira, vamos tentar soltar o ar no mesmo tempo. Então, vamos soltar todo o ar do pulmão
E a partir do pulmão vazio, comece a contar em quanto tempo você inspira de forma lenta, até o pulmão ficar confortavelmente cheio, e solte o ar nesse mesmo tempo, de forma lenta e completa. E a cada ciclo respiratório, volta a inspirar, conte o tempo e solte no mesmo tempo. Mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4. Aí solta em 4, 3, 2, 1. Mas se seu tempo for 5, faça em 5. Se for 3, faça em 3. E a cada ciclo respiratório, a gente vai melhorando. A gente vai deixando a respiração ainda mais ritmada. Existe uma tendência da mente a automatizar o exercício e a mente distrai. Não deixe. Mantenha o estado de presença. Observe onde a respiração acontece, a amplitude respiratória no abdômen, no tórax. A próxima vez que soltar o ar, deixe a respiração livre e observe o que mudou na sua respiração. Esse exercício, além de ter muitos benefícios físicos, como aumento da força da musculatura respiratória, aumento da amplitude respiratória, tem um benefício também de acalmar nossas emoções, acalmar também os nossos pensamentos, deixando a gente mais prazerosamente quieto e concentrado. A gente vai repetir de novo o exercício, só que dessa vez eu queria que vocês tentassem dobrar o tempo da saída. Então, se vocês inspirarem 4, tenta soltar o ar até 8. Se inspirou em 3, tenta soltar o ar até 6. Por que eu estou falando até 8 ou até 6? Porque às vezes, para algumas pessoas, soltar muito devagar dá aflição respiratória, dá falta de ar. Então, não precisa ser exatamente o dobro, pode ser, contanto que seja mais tempo do que a inspiração. Então, vamos lá. Vamos soltar todo o ar, inspirar no seu tempo escolhido e tentar soltar o ar mais devagar, até o dobro do tempo. Isso vai requerer um pouquinho mais de concentração e controle. E tem um detalhe, quando a gente solta o ar mais devagar, o sistema nervoso entende que a gente não está em perigo, e ele pode entregar
o corpo a um estado maior de relaxamento. Aí o sistema nervoso parasimpático, aquele que é responsável por a gente relaxar, entra em ação. Então, por isso que quando a gente inspira lenta e profundamente, a gente se sente mais sonolento, sonolenta. E quando a expiração ainda fica mais lenta, esse processo de tranquilidade interna vai se amplificando. Eu vou ficar em silêncio durante o próximo minuto. Continue fazendo essas respirações cada vez mais focada, focada na sua respiração. E a próxima vez que o ar sair dos pulmões, deixe a respiração livre. Necessariamente, a gente não precisa ter esses intervalos quando a gente faz exercícios respiratórios. Mas quando a gente começa a praticar os pranayamas, que são os exercícios respiratórios do yoga, às vezes a gente força demais e pode cansar. Então, os intervalos são bem-vindos, e descansa. Com o tempo, vocês vão ver, vocês vão fazer vários ciclos, às vezes ficar 15 minutos fazendo respirações profundas sem cansaço. Então, a próxima etapa a gente vai fazer com pausa respiratória. Quem tem pressão alta, vai fazer uma pausa respiratória bem curtinha, de no máximo 3 segundos. Quem não tem pressão alta, pode fazer uma pausa respiratória no mesmo tempo da inspiração. E eu vou ensinar uma técnica para vocês agora, que é chamada Shiva Bandha, o chave de língua, que ajuda a gente a manter o ar preso no pulmão durante a pausa. A chave de língua é bem simples. A gente leva a língua no alto da boca e leva ela um pouquinho para trás. Isso vai fazer com que a glote se contraia e feche, tá? Você vai sentir quando leva a língua para trás, alto da boca e para trás, que a glote fecha, o ar não entra e nem sai. Isso ajuda a manter o ar dentro do pulmão. Então, repetindo, a pausa respiratória vai ser em Shiva Bandha, tá? Com a língua no alto da boca e para trás. Quem tem pressão alta vai fazer no máximo 3 segundos de pausa. Quem não tem, vai fazer no mesmo tempo da inspiração. Então, vai ser, por exemplo, 4 tempos inspirando, 4 tempos prendendo a respiração e até 8 tempos soltando. Com exceção de quem tem pressão alta, que vai fazer em menos tempos a pausa, tá? Então, vamos lá. Solta todo o ar. Inspire no seu ritmo. Quando o pulmão estiver cheio, língua no céu da boca e para trás. Conta o tempo da pausa. Para o ar sair, relaxa a língua e solta o ar devagar. Até o dobro do tempo. E a partir de agora, eu vou marcar 2 minutos.
Faça o exercício respiratório com total concentração. Eu vou acrescentar mais um minuto. E nesse último minuto, leve a sua atenção ao ar que entra pelas narinas e vai até o centro da sobrancelha e volta. Como se o ar fizesse só esse caminho, como se ele não descesse ao pulmão. Então, eu quero a concentração completa no ar que entra pelas narinas, vai até o centro da sobrancelha. E quando ele sai das narinas, do centro da sobrancelha, saindo das narinas. E a próxima vez que o ar sair, deixa a respiração livre e apenas observe o efeito da técnica sobre o estado da mente, sobre suas emoções e sobre o corpo. Se diminuiu ou não diminuiu as tensões. Traga o queixo em direção ao peito, soltando bem o peso da cabeça. Deslize as mãos em direção aos joelhos, os joelhos em direção aos pés, deitando com o tronco sobre as coxas. E relaxe bem o peso da cabeça, relaxe o pescoço, relaxe as costas, para a gente ir se preparando para a etapa final da nossa aula, aonde a gente quer chegar, que é a meditação.
Mantendo o queixo próximo do peito, volta devagarzinho. A última parte é verticalizar a cabeça. Mantendo a coluna ereta, o corpo imóvel. São duas condições essenciais para a meditação: o corpo ereto e imóvel. E a terceira condição é o que a gente está treinando hoje, relaxamento durante o esforço. Então, busque colocar o seu corpo nessas três condições: ereto, quieto e com relaxamento no esforço. Então, a meditação é um estado de consciência, não é uma técnica. O que a gente faz para chegar nesse estado de consciência mais tranquilo e mais interiorizado é praticar os asanas, treinando a mente a se concentrar em algo mais grosseiro, que é o nosso corpo. A outra técnica são os exercícios respiratórios, que relaxam o nosso sistema nervoso. Por consequência, relaxa o corpo e a mente vai se tornando mais quieta. A terceira técnica é dharana, concentração. A gente vai fazendo trabalhos de concentração para que quando essa concentração seja feita sem esforço, quando a mente não se distrai mais, ela realmente fica 100% concentrada no ponto de atenção, aí a gente pode dizer que você chegou no primeiro estágio da meditação, que é uma mente 100% focada. A partir daí, existem outros estágios meditativos, que é quando a gente se une com esse objeto de concentração, é como se não existisse mais nada, apenas nós e o objeto de concentração. Uma integração completa, o yoga acontece. Então, vamos começar com o primeiro treinamento. A gente vai escolher uma âncora. A âncora, ela elimina pensamentos intrusos, que a gente chama de distrações. E a gente vai procurar fazer com a frequência dessas distrações, dessas interrupções da concentração sejam reduzidas progressivamente. Então, leve a sua atenção às narinas e ao ponto entre as sobrancelhas, como se aqui tivesse um triângulo. E a gente vai se concentrar no contato do ar que entra pelas narinas, como se ele fosse apenas até o centro da sobrancelha. E esse contato do ar que sai do ponto das sobrancelhas para fora. O ar faz outros caminhos, né? Ele desce em direção ao tronco, ao pulmão, desculpa, e volta. Mas vamos se concentrar só nesse segmento. E vão passar alguns segundos e a mente distrai.
Quando a gente conseguir eliminar por completo as distrações e a gente conseguir continuar com a concentração na âncora, nesse caso, esse triângulo que a gente formou no nariz, no ponto entre as sobrancelhas, sem qualquer interrupção, pelo tempo que a gente quiser. Aí diz o yoga que a gente atinge o estado de dhyana, ou meditação. Então, toda vez que perceber distrações, volta a sua atenção para esse triângulo. Uma das formas de a gente manter a mente interessada nesse ponto é olhar esse ponto como algo variável e não fixo. É fixo no sentido de que a área em que a mente move, ela é definida e permanece a mesma. Mas é variável porque dentro dessa área há movimentos, há luminosidades, há sensações. E quando a gente se permite deixar que essas sensações apareçam, a gente pode ter muitas percepções diferentes. Então, como se fosse um grande pesquisador de si mesmo, observe as sensações que vêm a partir desse pequeno espaço de concentração. E o próximo estado da mente é quando todo movimento ou mudança para. E a mente se torna una com a natureza essencial daquilo que observamos. E ela naturalmente, à medida que a gente treina a mente, à medida que a gente educa a mente a se manter focada, isso não, a mente não se distrai mais. Nesse sentido, que a gente chama a meditação de técnica contemplativa. Contemplamos a nós mesmos. E a partir de agora eu vou ficar em silêncio durante 5 minutos,
tente educar a mente. Toda vez que sentir que distraiu, traz de volta. Distraiu, traz de volta. E não se preocupe com a quantidade de distrações. Essa preocupação vai nos tirar do nosso foco. É exatamente isso que a gente precisa fazer, trazer de volta o tempo todo. Assim como o jogador de basquete treina 1000 vezes colocar a bola no cesto até acertar, a gente vai treinando, trazer a mente para o foco quantas vezes forem necessárias, para que daqui a pouco a mente vai para.
Para finalizar, traga o queixo em direção ao peito, soltando o peso da cabeça. Leva as mãos em direção aos pés, deitando com o peito sobre as coxas. Relaxa braços, relaxa a cabeça. Obrigado pela presença, pelo carinho. Tenha um ótimo dia e um ótimo final de semana. Namastê.